de Ibirite, Minas Gerais, dizendo que Minas Gerais é Lula 13 e PT também. E o nosso convidado da entrevista de agora também é de Minas Gerais. Vamos lá. A gente conversa agora com o deputado federal Padre João, do PT de Minas Gerais. Bom dia, deputado, bem-vindo ao Jornal PT Brasil. Bom dia, Amanda. Saudação a todos, que acompanham a TV PT Brasil. Obrigada por ter aceito o nosso convite, deputado. A Comissão de Legislação Participativa da Câmara promove amanhã de manhã uma audiência pública para debater o fortalecimento de políticas públicas de segurança alimentar. E compõe, essa audiência compõe a programação, o pré-lançamento da agência Betinho contra a Fome. E antes da gente começar a falar da audiência, da agenda, eu queria que o senhor fizesse um resgate aí de quem foi o Herbert de Souza, o Betinho, e o que ele representou e representa na luta contra a fome e a miséria no Brasil. Então, o Betinho foi assim quem puxou, toda a campanha do Brasil Sem Fome, que foi popularmente assim conhecido, mas a ação da cidadania. Então, foi um trabalho importante na década de 90, e que criou, inclusive, depois condições para a gente ter o Conselho, foi a ida do governo Itamar. Ali nasceu, de fato, a consciência da fome, que era um problema político, e que tínhamos que estruturar, então, políticas. Então, ainda no então governo Itamar iniciou o processo, depois Fernando Henrique destituiu e retomamos só no governo Lula. Então, a ação da cidadania, e que está aí, atuante, hoje o próprio filho do Betinho que coordena. E aí, qual que é a tristeza, Amanda? Que foi nessa madrugada que lançou, o segundo inquérito sobre a questão da insegurança alimentar. E nós voltamos aos patamares da década de 90. É muito triste a situação. Por isso que o foco, na verdade, dessa audiência pública, que tem como convidado o próprio filho do Betinho, que hoje coordena, a ação da cidadania, é a gente retomar esse segundo inquérito. Nós tivemos um inquérito sobre a insegurança alimentar, com dados do final de 2020, e então é assustador. Então, hoje o Betinho, mais do que nunca, todas aquelas ações que ele promoveu na década de 90, que foram também grandes campanhas, a gente percebe essa realidade e necessidade, porque a ausência das políticas públicas levou a gente no patamar da década de 90. Então, o Betinho vive e tem que, na nossa luta, na nossa sensibilidade para perceber a miséria e a fome, e nos lançar, lógico, para campanhas, infelizmente, mas, sobretudo, para a retomada de estruturar políticas e programas para ir ao encontro do ser humano, do campo, da cidade, negros, da criança, para garantir dignidade. Bem lembrado, deputado, porque a gente viu, com o desmonte das políticas, a gente voltando nesse lugar de criar várias redes de solidariedade, tentar minimizar um pouco o sofrimento das pessoas. Isso remonta totalmente ali, de fato, os anos 90 no Brasil. E qual é o objetivo dessa audiência de amanhã de manhã e da agenda Betinho? Então, Amanda, o nosso objetivo é estar lançando toda essa agenda, e é uma agenda de fato de resgate e de retomada. Só que, ao mesmo tempo, a gente vai estar fazendo esse lançamento, como já disse, desse segundo inquérito. Olha, que foi publicado nessa madrugada, tá, no dia de hoje, os dados que foi um trabalho de ação da cidadania contra a fome, a miséria e pela vida. Ele também coordenou, junto com a rede Pensan, esse segundo inquérito sobre insegurança alimentar, a rede Pensan, que é a rede brasileira
de pesquisa em soberania e segurança alimentar nutricional. Olha, então é trabalhar esses dados que foram disponibilizados a partir dessa madrugada e ver quais são as ações aqui na Câmara, no Senado e para a sociedade brasileira, para os partidos políticos. Amanda, mais do que nunca, temos que identificar os partidos políticos que têm essa sensibilidade, que têm no seu programa o compromisso de erradicação da miséria e da fome, de combater as desigualdades. Todo cidadão brasileiro se preze, se reconhece enquanto cidadão, tem que debater política, seja no grupo de WhatsApp, no grupo da família, no boteco, na associação, no sindicato, todo lugar é lugar de discutir política, porque é a vida das pessoas que está em jogo. Olha, são 33 milhões de brasileiros passando fome. Se a pessoa não tiver a sensibilidade para perceber essa realidade, não é humana. Não é humana e mesmo pode ser um animal muito inferior. Porque os próprios animais irracionais, eles são solidários. Então, são 33 milhões e 100 mil pessoas passando fome. Ou seja, de cada 10 famílias brasileiras, 6 famílias estão em insegurança alimentar. Olha, quando coloca, Amanda, em relação a algum nível de insegurança alimentar, esses números saltam para 125 milhões e 200 mil. Algum grau de insegurança, leve, moderada ou grave. Grave, o número é esse, 33,1 milhões. Mas se a gente amplia com algum grau, leve, moderado, somando com grave, chega a 125 milhões e 200 mil pessoas passando fome. Isso agrava no campo, porque o campo foi abandonado, extinguiram as políticas para quilombolas, indígenas, da agricultura familiar, extinguiram o Ministério, Território da Cidadania, PA, Luz para Todos, a água, acesso à água. Então, o campo, a questão do campo é mais triste ainda. Então, essa audiência pública, nós vamos tratar, abordar este inquérito e que vai também nos despertar para um conjunto de ações e de atuação no Congresso e na sociedade para reverter essa situação. Quando a gente olha a questão da região norte do Brasil, é crítica a situação, porque chega a 71% da população, né? Quando olha em relação à população que se autodeclara negro, né, preto, pardo, né, então chega a 65%. 65%. E nos lares chefiados por mulher, por causa aí a gente percebe o machismo. A primeira pessoa a ser desempregada quando tem que demitir é a mulher. Então, aumentou em relação a 2020 de 11% para 19%. Lar que tem criança, Amanda, é muito triste, porque o quanto que aumentou a fome e a miséria nos lares que têm crianças. Isso nós vamos também, em relação às doenças, com certeza volta a mortalidade infantil, o déficit educacional também, né? Então, vão ser também um conjunto de problemas que desencadeia a partir da fome e da miséria. Então, essa audiência pública ela é muito importante para a gente aprofundar mais no inquérito, nos dados mais pormenorizados e a gente também celebrar aí os 15 anos da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional e ter assim um conjunto de ações, uma agenda intensa, e nada mais assim adequado também, Amanda, porque é um ano onde o Brasil ou tem a opção de retomar um conjunto de ações que tivemos a partir de 2003 e que levou o Brasil a sair do mapa da fome e da miséria, ou é continuar aprofundando na miséria e na fome. Porque desde que sofremos o golpe, foi um golpe nos mais pobres, nos negros, nos indígenas,
das mulheres, LGBTQIA+, um golpe na classe trabalhadora. Estamos vendo. É a negação do acesso aos bens materiais, ao que é mais essencial, né? Que é a comida. Tiraram a comida do prato do povo brasileiro. A ação mais cruel. E ainda tem, assim, dizer que o Brasil é agro. Que resolve o Brasil ser o maior produtor de soja e ter esse escândalo de ter 33 milhões de brasileiros, é um número superior à população de diversos países aqui da América Latina, diversos países, ou seja, é como a nação inteira está na miséria e na fome. Então, quem resolve? Sendo o maior produtor de gado, produtor de soja, e aumentou em áreas de agricultura familiar que eles vão tomando, no desmatamento. Então, criando impacto não só internamente, mas para o planeta. Avança e o nosso povo morrendo de fome. Muito importante fazer essa denúncia mesmo, deputado, aí, que durante essa audiência e durante todos os dias, né? Porque a gente precisa realmente se escandalizar com a volta da fome. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que Minas Gerais está passando por essa situação de aumento da miséria e também da insegurança alimentar. Nossa, Amanda, porque além do agronegócio, que não tem nenhum compromisso com a mãe terra, com os rios, com a biodiversidade, em Minas nós somos atacados pelas grandes atividades minerárias. Atividade minerária que também pouco importa com a fome e a miséria. Eles estão... É o lucro, com a alta do dólar, produtores de commodities. Produtores de commodities, então, é uma minoria absoluta que vai se enricando, nunca ganharam tanto dinheiro. Então, é só para você ver a complexidade nossa em Minas Gerais. E que vão retomando terras de geraizeiros, impossibilitando os pescadores. A gente pega o crime que a Vale cometeu na bacia do Rio Doce, o Rio Doce tem mais de 6 anos que pescadores não têm como pescar. Então, é fome e miséria, porque também é negado o auxílio né, financeiro também a muitos pescadores e pescadoras que estão abandonados pelo governo. O governo também extinguiu e ainda entrega o nosso povo para as garras desse poder econômico cruel. Mesmo na bacia do Paropeba, então, os geraizeiros que estão lá no norte de Minas é ameaçado por uma empresa chinesa, a San, onde não tem água e eles estão retirar, né, viabilizar o extrativismo e a produção da agricultura familiar. Nós temos comunidades quilombolas como que encurraladas, perdão pelo termo, mas é com a licença deles, porque uma vez que utilizam, encurralados no meio dos canaviais, levando pulverização de agrotóxico, indígenas sem seus territórios. Nós temos muitos, um povo inteiro disperso, né, como a situação dos puris. Verdade que temos chacriabás, né, alguns estão aldeados, mais organizados, mas ainda ameaçados, como os próprios ameaçados porque atingidos o rio, que é sagrado também para eles, como também os machacalis. Muitos é uma situação de insegurança alimentar grave, porque a ausência de um governo do Estado, que vai também ao encontro. Minas Gerais tem um governo do Estado alinhado com o governo federal, mas para retirar direito, para acabar com a agricultura familiar, com a assistência técnica, com os programas. Então, a situação, o Estado que é tão rico, né, com seu povo, na sua cultura, conseguimos produzir de tudo, mas, infelizmente, políticas até mesmo o PRONAF, né, os pequenos sem ter acesso. O programa de aquisição de alimento foi muito estratégico, tanto para a doação simultânea quanto para a formação de estoques. Os grandes armazéns não temos estoques reguladores. É o PNAE, até o PNAE, Programa Nacional da Alimentação Escolar, esse ano a gente tem o mesmo orçamento de 2017. Né? E o custo de proteína animal lá nas alturas, porque a soja e o milho está sendo tudo para exportação. Então, na verdade, mesmo aqueles que criam pequenos animais, na piscicultura, frango, suinocultura, a dificuldade é enorme. A situação do nosso país é caótica. Então,
é urgente a reação do povo brasileiro, daqueles que têm acesso à comida, as que têm acesso à educação, mas serem solidários e a gente retomar o Brasil para o povo brasileiro. Isso, deputado, muito obrigada pela sua participação. A gente acompanha aí os desdobramentos dessa agenda, que é super importante. A gente precisa, nesse momento, discutir, denunciar a miséria e a fome no país. E esse espaço aqui está à disposição para isso. Muito obrigada pela sua participação. Bom trabalho. Eu que lhe agradeço. Muito obrigado. Um abraço a todas e todos e todos. Um abraço.